procurar conforto e não saber o que vem depois da morte, por exemplo. Né? Muita gente fala, eu quero não acreditar, vamos dizer assim, né? Só que assim, eu fico desesperado por essa questão do conforto, né? Como eu vou achar conforto nisso? Uh, É assim, né? difícil essa. É Eu não difícil. sei Não, como essa, eu eu gosto. te Não, dei mas uma eu pergunta gosto muito muito difícil, porque nem dessa. eu não respondo, não. Eu gosto muito dessa pergunta, né, Dimitri? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, o ateísmo, né, no seu conteúdo central, aí, mínimo, né, envolve simplesmente a descrença em Deus, né? Então, né, não acreditar. Acho que, tirando isso, né, a rigor, eu acho que nada impede um ateu de acreditar até mesmo em outras vidas, né? É, Reencarnação. é. O ateu é quem não acredita em Deus, né? Eu acho que é meio, não sei muito bem como que se compatibilizam, né, essas outras crenças, mas a princípio não seria exatamente impossível, né? Acho que cada ateu aí tem as suas próprias convicções, né, sobre o que vem depois da morte. Né? Você acha que precisa acreditar em alguma coisa assim nesse sentido? Porque assim, eu sempre falo que acreditar é vazio, não interessa muito o que você acredita, interessa o que é, né? Vai ser ou não vai. Se você acredita ou não, Sim. tanto faz. Mas se você vai sentir conforto em acreditar em qualquer coisa, num bule que voa atrás de Marte, acredite, tá feliz e pronto. Exatamente, né? É, é isso. É claro, daí cada um vai ter suas próprias visões, ideias, né? A gente pode chamar de crenças também sobre esse assunto. Tem gente que talvez seja por conveniência, digamos assim, para se tranquilizar, pode acreditar nisso. Né? Pessoalmente, eu acho que, né, eu acho que um pouco é isso, por convicção pessoal, eu sempre me esforço por né, aderir àquelas ideias que me parecem mais lógicas, né, mais racionais, mais possíveis de confirmar a partir do que eu sei, né, do que eu conheço. Né? Mas, sabe, eu acho, né, seguindo nessa toada aí, minha opinião pessoal, né, estritamente, assim, eu acho que em um certo sentido muito específico, né, Dimitri, acho que em um certo sentido existe algo, né, depois da morte. Acho que assim, se a gente pensa, né, que o nosso corpo é composto exclusivamente, né, de matéria, enfim, são átomos, moléculas, né, sei lá, carbono, nitrogênio, outras coisas, né, e que a matéria não é exatamente criada nem destruída, a morte não significa também a destruição do nosso corpo. Né? A morte Sim. significa que esse arranjo específico da matéria, né, essa forma de se organizar, que é um corpo humano, no caso específico, o meu corpo, vai se desfazer. Né? Ela vai se arranjar de outra maneira. Esse desfazimento, a putrefação, o corpo vai apodrecer, né? Vai ser comido aí por outras criaturas, vai voltar para a Terra, enfim, e vai se organizar de outros jeitos, né? Na verdade, provavelmente, ela vai voltar à vida, só que sob outras formas, né? Enfim, baratas, vermes, plantas, né? Acho que em algum sentido a consciência em si, né, assim como essa matéria se desorganiza, a consciência, que é um efeito dessa organização, também se perde. Né? Mas a matéria em si, eu acho que ela volta, né, a circular por esses caminhos da vida, né, depois da nossa morte. Pessoalmente, é o que eu penso, né? Mas É. acho que cada ateu vai ter suas ideias sobre isso. E isso é a opinião, né? Assim, também a gente. Bom, opinião, assim, isso é uma coisa científica, isso que você falou é científico. A gente vai, o nosso corpo vai se transformar, é um fato, né? Vai se transformar, vai alimentar outros organismos, enfim. Agora, eu vou no âmbito agora mais profundo aí, que é um argumento que o pessoal gosta, né? Uhum. Como hoje eu sou advogado de Uhum. Deus aqui, eu vou perguntar isso. O que somos, né? Se existe alma, o que somos, né? A gente é só o que está dentro do nosso cérebro, a terminação do nosso cérebro. Então, depois que a gente morre, essa terminação apaga e é só escuridão. Sempre, obviamente, que assim, Uhum. não temos 100% como provar, não tem nada É. provado, mas é o que é mais plausível, vamos dizer, né?
Então, exatamente, né? Eu acho que essa é uma das questões que a filosofia ainda não deu uma resposta precisa, né? Hoje em dia, né, a neurociência e a filosofia da mente é que tem discutido bastante essa questão, né? Se existe uma distinção entre mente e cérebro, né? Se essas são duas coisas separadas, né? Se é só o órgão, né? É só a coisa física, digamos assim, o hardware, né? Ou se existe, né, uma mente que seja um produto, né, digamos assim, um software instalado nesse hardware, né, que dê para separar e que então possa persistir, né, depois. Mas de certa maneira, acho que mesmo essa analogia do hardware e do software, né, já responderia um pouco a coisa. Quer dizer, não existe um software sem um hardware, né? Se você destruir o hardware, o software já era, né, também. Nossa, essa analogia é perfeita, né? Perfeita, exatamente. É. Mesmo se existe o software, o que eu acho que existe o software, né? Você tem o software controlando, mas não existe software sem hardware, não tem como. As duas coisas estão ligadas, né? Eu penso um pouco assim, é como uma reação química mesmo, né? Se você pega e risca um fósforo, vai acender uma chama. A chama, né, enfim, é uma reação, é claro, ela tem ali uma especificidade dela. É claro que ela depende, né, do combustível, do comburente, né? Depende do oxigênio do ar, depende da madeira que está queimando, depende da faísca, né? Mas no momento em que se esgotarem, né, esses elementos químicos que estão fazendo essa reação, a reação acabou também e a chama vai se apagar. Eu penso que talvez seja um pouco isso, né? A consciência, a mente, né? Ou que antigamente os filósofos, né, e atualmente ainda os religiosos chamam de alma, eu acho que talvez seja um pouco isso, né? O resultado químico, físico, né, da interação entre partes, matérias, né, entre as coisas que compõem esse órgão que é o nosso cérebro, ou, de maneira mais ampla, né, que compõe essa máquina que é o nosso corpo. Com o fim, né, seja pelo esgotamento, ou seja pelo desarranjo da organização muito sutil dessas matérias, né, com esse desarranjo, essa reação também se esgota. Né? Assim como um dia a chama se apaga, essa reação química que é muito mais complexa do que a simples reação de combustão, né, também vai se esgotar. E, enfim, né, é claro que é lamentável, é claro que ninguém quer, né, mas... Pois é. E é isso que eu acho que... E é isso que é o nosso conflito, né? Porque o ser humano, a gente acredita, pelo menos, que é o único animal que tem consciência da morte, tem consciência de si, né? Eu acho que é por isso que a gente fica procurando, é normal, né? Querer procurar respostas, né? E eu acho que vale discutir, vale procurar respostas.